Rapaz, vamos começar então. O Nunes ali vai fazer uma pizza ali. Vai fazer. Enquanto isso, nós vamos começar nós aqui. Só que tem horário para pegar a patroa depois, né? É. Vocês estão solteiros, eu já estou casado. E se atrasar, sabe o que pega, né? Amém, então, queridos. Boa noite para vocês, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Seja muito bem-vindo aí o nosso amigo aí, o Fabiano, que está com a gente hoje. É nosso amigo de infância, praticamente. Eu vim por causa da pizza. É, dizendo que vem por causa da pizza. Amém. A gente vai estar fazendo uma oração então, né? Pedindo a Deus que possa estar mais uma vez no comando dessa reunião, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E queremos, Pai, convidar, Pai, Teu Espírito Santo a se fazer presente no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Tu conheces, Pai, o coração de cada vida que está aqui nessa noite. Tu sabes, ó Pai, o que nós precisamos e que nós viemos buscar. E por isso nós te pedimos que o Senhor realmente venha invadir esse lugar nessa noite e que o Senhor possa comunicar conosco, Pai. Segundo a necessidade de cada um, nós te pedimos. Vem nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou estar cantando uma música aqui que fala exatamente isso que eu orei agora, né? Declarando que o Espírito Santo de Deus ele é bem-vindo nesse lugar, amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem
ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Sim, Senhor Jesus, nós queremos convidar o teu Espírito Santo, Senhor, a se fazer presente nesse lugar, nessa noite, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, a nossa total dependência do Senhor, Pai. Oh, Pai, Tu conhece, Pai, o coração de cada vida aqui nessa noite, Senhor. Tu conhece as nossas lutas, Tu conhece as nossas guerras, Tu conhece as nossas fraquezas, Senhor, as nossas batalhas, Senhor, as nossas dores. Oh, Senhor, Tu conhece tudo, Senhor. Tu sabes, Senhor, tudo que nós precisamos. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos, vem nesse lugar nessa noite, Senhor. Vem nesse lugar, vem encher esse lugar nessa noite. Nós declaramos que essa casa, e não somente essa casa, mas as nossas vidas, pertencem a Ti, Senhor. Por isso, vem, Senhor. Vem encher esse lugar, vem inundar esse lugar nessa noite com a Tua presença, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Meu Jesus, leva pra perto de Ti, leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Meu Jesus, leva pra perto de Ti, leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz.
tua voz, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Assim, Senhor Jesus, recebe essa canção, Senhor, em forma de oração nessa noite. E leva cada um de nós a um lugar onde nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Nos dá ouvidos sensíveis nessa noite. Sejamos capazes de ouvir a tua voz, Senhor. Fala com cada um, nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Fique à vontade em nosso meio, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sem cebola, tá? Metade cebola, metade sem. Sem cebola. Porque cebola numa parte só. Minha pouquinho maior. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, né? Metade quatro queijos, metade calabresa. Eu fiz maior, não fiz pequenininha. Ele vai fazer grande para todo mundo aí depois. É. Você vai ser abençoado com a pizza. Ser abençoado, Fabiano. Hoje é a noite da bênção, Fabiano. Amados, quando Jesus esteve aqui na terra, né? Ele disse assim: eu não deixarei vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro amigo, um outro consolador, chamado Espírito Santo de Deus, né? E ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando a gente canta essa música, né, como a gente cantou agora há pouco, né, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, nós cantamos na certeza de que aquilo que Jesus prometeu se cumpriria, né? Que na pessoa do Espírito Santo ele estaria conosco. E há uma outra promessa na Bíblia que eu não me canso de repetir, principalmente quando a gente está num ambiente como esse, né, em poucas pessoas, né? Jesus Cristo disse, né, que sempre que 2 ou 3 ou mais pessoas se reunissem no nome dele, ele estaria presente. E como que ele se faz presente? Ele se faz presente na pessoa do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos dá inspiração, é ele que governa todas as coisas, né? E a nossa oração é essa, né? Que ele realmente assuma o controle de cada reunião dessa e que ele se comunique de uma maneira tão real com a gente que a gente possa ser capaz de perceber que realmente ele está em nosso meio, amém? Então, como a gente tinha combinado agora há pouco, né? Não faz muito tempo, né, que o nosso amigo aqui, o MacGyver, né, ele passou por uma experiência de 9 meses, onde ele ficou lá no Desafio Jovem, né, e na cidade de Nova Trento, e ali ele passou por uma imersão na presença de Deus, eu posso dizer, né, e foi um tempo ali onde ele foi capacitado para vencer alguns gigantes, né, e ele está com a gente aqui agora. E a gente vai dar uma oportunidade para ele compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência, o que foi, como está sendo agora, né? Voltar para a vida real. Se não pisou na bola ainda? Não, né? Deus do céu. Amém, irmãos? Quero agradecer o convite mais uma vez. O convite está aqui, né? Estou com a presença dos irmãos aqui. E eu só tenho que testemunhar só milagre na minha vida. Só cada dia que está passando assim. O Nunes, muito bem, que eu considero ele como um pai para mim. Conhecia muito bem minha vida antigamente, como é que eu era. Hoje eu estou bem próximo, falar para ele a coisa, estou bem próximo do meu pai, lá hoje. Todo dia, bem dizer assim, todo dia eu sento na frente de casa com ele, na frente da loja do pai, lá, converso com ele para te ver. Mas porque a gente vinha aqui no culto, aqui na célula, aqui, eu estava lá sentado na frente de casa, sentado com o pai. Uma coisa que eu nunca fiz, né? Nunca tinha feito. Com a mãe também. Então, olha, estou só agradecendo. Meu trabalho também é um lugar... Não vou mentir, não é um lugar abençoado, não. É um lugar que tem só coisa ruim. Tudo que o cara imagina, tudo que eu lutei esses 9 meses lá, né? Eu estou passando na prova agora, tem tudo lá, né? Mas graças a Deus estou passando com vitória. Estou fazendo acompanhamento com psicólogo, né? Agora todo mês, né? Semana passada eu tive 2 acompanhamentos, agora dia 11 tem outro acompanhamento novo. Para continuar o tratamento fora do desafio agora também, né?
Eu acompanho toda semana, todo mês eu tenho acompanhamento com psicóloga. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Só vitória. Só tem que agradecer só, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, tá, graças a Deus, pai, tá assim, tá se tratando Quer bem. falar? Tá, Posso falar? tá se Pode. recuperando bem. Pessoal, o Christian me fez esse convite faz aí 2 semanas. Nós éramos amigos, nós sempre fomos amigos de infância. Nós somos amigos de infância. Eu tive uma juventude, uma infância muito boa, ele sabe disso. Muita festa, muita baderna. Me perdi na maledita da droga. Aí faz 10 anos perdi meu pai e minha mãe. Perdi meu casamento por causa disso. Tenho uma filha, eu era casado com uma moça aqui de Canelinha. Minha filha é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela tem 22 anos, vai se formar agora no final do ano. E eu estou lutando com minhas forças. Estou afastado já faz quase 90 dias, mas foi quase 20 anos de plantando muita coisa ruim. Não tem como tu semear nada bom. Está desenvolvida a coisa ruim, tu vai para cá e vai para lá, e tu vai vendo as pessoas do bem correr de ti. Se afasta, né? É. E eu estou numa fase mais crítica da minha vida, onde eu quero seguir a Deus. E conto com vocês para ajuda. Amém. Amém. Amém, querido. Glórias a Deus, né? O primeiro passo é se a pessoa quer. Se quando a pessoa quer, é tudo mais fácil. Só que a pessoa Eu tem que tive querer. internado aí, fui para Guarapuava, fui internado em Guarapuava. É longe, Paraná. Fiquei uma semana só. E eu fui internado no Betânia também, não tinha nem lugar. Mas como a gente tem uma influenciazinha lá em São João, conhece o pessoal e tal, aí as pessoas que coordenam lá dentro conheciam a Cátia Zunini. Sim. Aí tentou me ajudar, botou. Aí eu fiz uma brincadeira com um cara que estava lá, o cara de Curitiba. Eu estava lá em cima na casa Lázaro, o cara começou a subir a escada e eu olhei o cara cabeludo e disse, meu Deus, qual é o nome daquela menina? Mas eu não conheço o cara, não tenho direito a estar brincando com ele. Aí o cara chegou perto de mim e disse, olha, eu não te conheço, eu não quero que tu venha comigo, eu não gosto de ti. Eu disse, opa, beleza? Aí outro dia ele passou por mim para falar, não sei o que, disse, o que tu faz contigo, que eu faço contigo, eu não vou falar contigo. Daqui a pouco eu peguei o carrinho de mão para ir lá atrás pegar uma madeira, uma lenha, daqui a pouco só escutei, pum! Achei até que ele tinha dado capado tão forte. Aí ele me deu uma mãozada na orelha e eu fui retirado da cela. É expulso, né? Amém, queridos. É uma alegria, né? Poder receber o Fabiano aqui, né? MacGyver, né? Já é da casa, né? E esse é o intuito, né? Um dos intuitos principais desse grupo é através da comunhão dos irmãos, de amigos verdadeiros que a gente encontra aqui, né? Pessoas que estão aqui com o mesmo ideal, o mesmo propósito, e através da ministração do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, nós cremos, né, na recuperação do ser humano, na transformação do ser humano. Hoje eu estou até de verde, né? E verde para mim tem um significado, né? Verde para mim é a cor da esperança, né? Então, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto essa palavra estiver sendo pregada, há esperança, né? Há esperança para o ser humano, né? Não importa a situação que a gente possa estar vivendo, seja dívida financeira, seja luto, seja perda, seja divórcio, problema com droga, com álcool, com maconha, seja lá com prostituição, pornografia, seja lá o que for, né? Não tem nada que Jesus não possa transformar, né? O poder que há nele e na palavra dele é um poder imensurável, né? Ele consegue tirar pessoas literalmente do fundo do poço, né? Eu já vi algumas situações, eu já vi alguns casos, eu já vi com os meus olhos, né? O que Mas Deus se é não capaz apurar, de fazer. está sumindo até o dedo, se não apurar não vai ter nem um dedo para puxar. Então, Deus, ele continua tendo esse poder, né? E ele está aqui nessa noite. E como disse o Pedro, né? Se a gente se abrir, se a gente permitir, se a gente se entregar, ele faz. Ele faz, né? O único impedimento para Deus agir na nossa vida é a gente mesmo, né? Se eu fecho a porta para ele, agora a partir do momento que eu abrir a porta, né?
Ele disse na palavra: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, né? Ele vai entrar e ele vai fazer morada. Amém? Amém. Eu quero deixar uma mensagem para nós nessa noite, que não é muito comum eu ministrar essa palavra, mas eu estava conversando com meu sogro antes de vir para cá hoje. Meu sogro mora na minha casa, né? E eu estava conversando com ele sobre essa passagem bíblica. Aí eu senti no coração de repartir ela aqui com vocês. E essa palavra eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a gente, amém? Se alguém quiser abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Né? Se não, Atos dos Apóstolos 27. A gente vai ler. Não, eu não sei, né? É tranquilo que eu vou ler em voz alta aqui. Atos 27, a gente vai ler alguns versículos, depois o capítulo 28, que já vem na sequência. Nós só temos problema na nossa vida quando falta saúde. Fora isso, nós não temos problema. Pode ter uma conta, eu estou com uma conta atrasada, estou de cabeça quente. Se tu descobre que está doente, aquela conta não vale. Lá Essa é da conta, né? terceira conta, é isso aí. É o que a gente fala no ramo que eu trabalho, né? As pessoas dizem assim: o melhor ramo para trabalhar com vendas é a área da comida, né? Porque ninguém deixa de comer, né? Aí eu digo: não, o melhor ramo é o ramo da saúde. Porque se teu filho ficar doente, você entrega tudo pela saúde dele, né? Então, saúde ainda é bem isso que o Fabiano falou, né? Qual é o versículo, pastor? Atos 27. Não é do jeito que começa, sempre do jeito que termina. Não é do jeito que nós começamos, é do jeito que nós terminamos. Atos 27. Vai ler a partir do versículo 39. Atos 27, a partir do 39. Uma história que eu vou contar aqui, presta atenção aí, que essa história aqui tem uma grande lição aqui que Deus quer trazer para a gente na noite de hoje. Atos 27, a partir do versículo 39. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia, e consultava se poderia encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as amarras do leme. Então, içando a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a São Paulo, estorvou-lhes este intento. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se em tábuas e outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de não pouca humanidade. Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar
ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças mais uma vez pela oportunidade de ministrar a tua palavra e te peço mais uma vez que teu Espírito Santo possa nos guiar, nos conduzir e nos ministrar. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, essa palavra aqui que eu li aqui para vocês, né, está falando de um episódio onde São Paulo, acho que todo mundo aqui já conhece, mas São Paulo é o 13º do time de Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, escolheu 12 apóstolos para estar com ele. E depois da sua morte e da sua assunção, Jesus sobe aos céus, né? A Bíblia diz então que os apóstolos decidem escolher um outro apóstolo para substituir Judas, que havia se enforcado. Esse apóstolo foi escolhido, Matias, para substituir Judas. Porém, Deus, na sua soberania, lá do céu, ele resolve escolher o 13º, que é Paulo. E Paulo, ele estava aqui, ele tinha sido enviado a Roma, e no meio do caminho, nessa viagem para Roma, ele sofre um naufrágio, né? Ao ponto do navio que Paulo estava, esse navio ele é completamente arrebentado, né? Ele vai dar num monte de areia, como a gente leu aqui, né? Ele vai bater num monte de areia e ali o navio é destroçado e o centurião na verdade, os soldados que estavam dentro do barco dão uma ordem, né, para que os prisioneiros não fugissem. Eles dão uma ordem que matassem, né, que matassem todos os prisioneiros do navio, para não deixar ninguém escapar. Mas havia um centurião ali, um chefe dentro daquele navio que conhecia Paulo, e ele, querendo salvar a vida de Paulo, ele pediu que aqueles que soubessem nadar fossem lançados ao mar, né? E ali então os demais deveriam se salvar com tábuas ou com os destroços do navio. Bola do quê? E assim a Bíblia diz então que alguns pularam na água, que sabiam nadar, outros se agarraram em tábuas, outros se agarraram nos destroços, e praticamente todos aqui conseguiram se salvar e chegaram a uma ilha, né, chamado Malta. E quando o apóstolo Paulo, juntamente com os outros sobreviventes, chegam nessa ilha, diz que lá naquela ilha existiam alguns nativos, né? Na nossa linguagem aqui, poderíamos dizer que eram índios, né? E esses nativos, quando se depararam com estes sobreviventes do naufrágio, onde São Paulo estava presente, diz a Bíblia que eles usaram não de pouca humanidade, né? A língua portuguesa ela é incrível, né? Para não dizer assim que os caras pegaram pesado com eles, violentaram eles, a Bíblia vai dizer que eles não usaram de pouca humanidade, né? Ou seja, com certeza os caras deram um pau, né? Em Paulo e todo o pessoal que tinha se escapado daquele naufrágio. Então, ou seja, os caras acabaram de sofrer o naufrágio, escaparam da morte, né? Porque os soldados queriam tirar a vida deles. E agora, ainda para piorar a situação, olha só a situação, para piorar a situação, os nativos da ilha usam de não pouca humanidade, ou seja, com certeza deram um sarrafo neles. Para piorar a situação, a Bíblia vai dizer que eles acenderam uma fogueira e recolheram aquelas pessoas sobreviventes do naufrágio por causa da chuva que caía e por causa do frio.
Então eles fizeram uma fogueira e botaram aquele povo todo ali ao redor da fogueira. Temporariamente, vão dar uma colher de chá para vocês, né? Estava frio, chovendo, imagina a situação. Os caras sofreram naufrágio, escaparam da morte, depois com certeza levaram um pau dos índios, e agora, para ter um minuto de refrigério, eles fazem uma fogueira para aquecer os caras do frio. Para piorar a situação, a Bíblia diz que uma cobra, uma víbora vem e pica exatamente quem? O Paulo, o 13º que Jesus levantou. Quando os nativos percebem que a cobra tinha picado a Paulo, olha o que os nativos falaram. Certamente este homem é um homicida, porque mesmo sendo salvo do mar, a justiça não deixa viver. Então eu vou recapitular aqui para vocês. Olha a situação de Paulo. O cara está indo numa viagem para Roma, o navio dele sofre naufrágio, os soldados que estavam dentro do navio mandaram matar todo mundo que estava ali para não deixar escapar ninguém. Por causa de um centurião, os caras se escapam, Paulo se escapa também, embora que ele é lançado no mar. O cara vem nadando até a ilha, consegue sobreviver, mas quando chega na ilha, agora tem uns índios lá que com certeza deram uma surra neles. Para piorar a situação, uma cobra vem e pica Paulo. Ou seja, está tudo dando errado. É uma coisa errada, uma atrás da outra. E por causa dessa sequência de coisas erradas, por causa dessa sequência de situações difíceis, os próprios índios, os nativos, eles chegam a uma conclusão. Esse camarada, ele deve ter algum pacto com Satanás. Alguma coisa de muito errado ele deve ter feito na vida dele, porque está dando tudo errado. Esse cara, com certeza, ele aprontou muito na vida. Ele só fez coisa errada, porque está dando tudo errado na vida dele. Só que tem uma coisa. Depois que a cobra picou ele sacudiu a cobra, Paulo, né? E a Bíblia diz que ele não sofreu mal nenhum. E os nativos que com certeza conheciam aquele tipo de cobra, os nativos estavam esperando, o cara vai inchar e vai morrer. Né? Só que o que aconteceu? Não aconteceu nada. A cobra picou Paulo e Paulo sobreviveu. Quando eles perceberam que Paulo tinha sobrevivido à picada da cobra, eles disseram, imediatamente eles mudaram de opinião. Esse cara é um Deus. Ou seja, o cara que minutos antes ele era um amaldiçoado, era um assassino, a justiça estava perseguindo ele, o cara sofreu naufrágio, escapou da morte, depois ganhou uma surra, aí agora a cobra pica ele. Esse cara que era considerado um amaldiçoado, minutos depois agora ele é considerado um Deus. Por quê? Porque ele sobreviveu a uma picada de cobra. O que a gente aprende aqui, queridos? O ser humano muda de opinião muito rápido. Para alguns, para eles, naquele momento ali, Paulo, ele era um amaldiçoado. Mas minutos depois, ele era um Deus. Então, qual que é a palavra que eu tenho para deixar para nós aqui? Às vezes, as circunstâncias da vida que nós podemos passar, dependendo do tipo de história que a gente venha viver, nós podemos, em algum momento, levar pessoas a fazer um julgamento a nosso respeito. E talvez por causa do tipo de história que alguns de nós vivemos no passado, algumas pessoas podem pensar coisas horríveis a nosso respeito. Ah, esse cara é um amaldiçoado. Esse cara é um diabrado. Esse cara, ele só pode ser... Ele deve ter um pacto com o capeta. Porque nada dá certo na vida dele. O cara é uma coisa atrás da outra, só dando errado.
Só que tem uma coisa. Se Jesus entrar na história de alguém que aos olhos humanos é um encapetado, é um endiabrado, ou é um amaldiçoado, tudo é transformado. Paulo havia sido escolhido por Deus. E quando alguém é escolhido por Deus, eu quero declarar que todo mundo aqui nessa noite é um escolhido de Deus. Amém? Quando a pessoa é escolhida de Deus, a cobra pode te picar, o navio pode afundar, pode mandar te matar, pode mandar bater em você, que você escapa de tudo e você sobrevive. O maior está te protegendo. Porque existe um Deus poderoso que nunca perde o controle. Tem horas que a gente pensa assim, meu Deus, Deus se esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Como é que pode só dar tudo errado na minha vida? Quando é que vai ter um fôlego? Quando é que vai ter um respiro? Quando é que vai ter um descanso? Né? Poxa, um acontecimento ruim, um atrás do outro. Só que chega uma hora que Deus decide mudar a história. E quando Deus decide mudar a história do ser humano, não tem para ninguém. E Paulo, ele sobreviveu a tudo isso e ele conseguiu cumprir o propósito dele, que era chegar em Roma. Né? E lá em Roma, ele é usado por Deus, né? Para cumprir um propósito. Assim como Paulo, para cumprir o propósito dele, ele precisou passar por uma série de acontecimentos, assim muitas vezes é na nossa vida. Deus escolheu cada um de nós para cumprir um propósito. E muitas vezes, para poder chegar onde Deus planejou para cada um de nós, nós vamos precisar enfrentar algumas dores, algumas guerras, algumas perdas. Só que se você é um escolhido de Deus, querido, não tem cobra, não tem naufrágio, não tem rejeição, não tem ameaça de morte, não tem nada que pode impedir o plano de Deus na vida de um escolhido. Quando Deus escolhe alguém, você foi marcado por Deus. E agora o inferno inteiro pode se levantar contra a tua vida. Pode se levantar o inferno inteiro, pode levantar traficante, pode levantar o que for. Nada é maior que Deus. Nada é mais forte do que Deus. Nada pode impedir a obra que Deus tem na vida de uma pessoa. E eu quero declarar sobre a tua vida. Aquelas pessoas que em algum momento da tua vida olharam, não, esse cara não tem mais jeito. Esse camarada, meu Deus, até cobra tá picando o cara tirou para azar mesmo. Né? Esse cara não tem, o cara nasceu para dar errado. Se Deus te escolheu, chega uma hora que Deus bota um fim. Lá do céu Deus diz chega. E quando lá do céu Deus diz chega, é ponto final, acabou. Deus começa a virar a tua história. É como mudar uma chave. Quando Deus vira essa chave, cara, tudo começa a dar certo agora. E cabe a nós realmente se agarrar nessa caminhada com Deus e não largar mais. Porque a única coisa, o Pedro começou aqui falando e eu vou terminar falando, a única coisa que pode fazer dar errado somos nós mesmos. É se eu desistir desse caminho. Mas se eu disser, Senhor, a partir de hoje, eu quero seguir esse Jesus, que foi por causa dele que Paulo conseguiu sobreviver a tudo isso. Se você tomar essa decisão hoje, não, eu quero seguir esse Jesus, de hoje em diante eu não largo mais. Né? Pode vir a proposta que vir, proposta financeira, proposta do inferno que for, eu não largo mais desse Jesus. Pode ter certeza, o mesmo Jesus que fez Paulo sobreviver a tudo isso e levar ele para o propósito da vida dele, ele vai fazer o mesmo com a gente. A Bíblia Sagrada diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Presta atenção, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado. Aquilo que você nunca ouviu, aquilo que você nunca viu, é o que Deus tem planejado para a tua vida. Para aqueles que decidem dizer sim para Jesus.
Então não importa a situação de calamidade que você possa ter vivido ou possa se encontrar. Nós temos um exemplo aqui. Deu tudo errado na vida do cara. Pois Deus conseguiu tirar o cara da lama, de um naufrágio no fundo do poço e levar ele para um lugar de honra. E eu quero declarar que da mesma forma Deus tem para todos nós, amém? Amém. Deus é especialista em pegar causa perdida e mudar a história. Porque Deus é o Deus do impossível. Não tem nada impossível para Deus. Amém, queridos? Se alguém quer, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se tiver alguém aqui nessa noite que decide tomar uma decisão ao lado de Jesus, não, eu quero esse Jesus, eu quero viver isso, eu quero viver o novo de Deus para a minha vida, eu quero a partir dessa noite começar uma nova história. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, amém? Senhor Jesus, quantos querem nessa noite entregar sua vida para Jesus? Quantos acreditam que Jesus pode mudar a tua história? Amém. Quantos acreditam que Jesus pode na noite de hoje dar um basta e dizer chega e começar a escrever uma nova história na tua vida? Se você acredita que Deus está aqui nessa noite, que Ele está falando com você na simplicidade através dessa mensagem, e você decide dar um basta para o teu passado e começar uma história nova a partir dessa noite, diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Se você quer, diga assim, repita-se comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nessa noite eu entrego eu entrego a minha vida a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Senhor, Senhor, escreve escreve a partir de hoje a partir de hoje uma nova história. uma nova história. Eu quero Eu quero experimentar experimentar o que o meu olho que o meu olho ainda não viu ainda não viu e o meu ouvido e o meu ouvido ainda não ouviu. ainda não ouviu. Guia-me, Senhor, Guia-me, Senhor, ao centro da tua vontade. ao centro da tua vontade. Tira-me Tira-me de tudo aquilo de tudo aquilo que me faz sofrer que me faz sofrer e me leva e me leva ao lugar de alegria ao lugar de alegria e de paz. e de paz. Escreve Escreve o meu nome o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados e muda a minha história. e muda a minha história. Eu te peço, Eu te peço. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Tá na pizza aí, é? É.